Cuidado, olhinho, com o que vê. Agora, é importante entender que nem todo mundo talvez tenha esse problema, apesar que a grande parte das pessoas tem, mas mesmo que você não tenha, porque tem tanta gente que tem, é importante você até aprender esses princípios para ajudar outras pessoas. E tem mais. Muitos dos mesmos segredos para vencer o vício da pornografia são os mesmos segredos da palavra de Deus para vencer outros vícios ou hábitos maus. Então são princípios eternos da palavra de Deus e muito, muito fortes. Agora, muitas vezes você vê um homem que diz assim: pastor, eu fui homem, eu sou homem, né? E eu não podia existir, poxa, a mulher ficou se jogando em cima de mim, sou homem, né? Mas deixa eu te falar uma coisa: se você for homem de verdade, com H maiúsculo, você vai saber dizer não. Você vai saber dizer não para essas tentações. Você vai saber dizer não para a pornografia. E eu não sabia dizer não. Eu orava, jejuava, buscava a Deus, mas deixa eu te falar uma boa notícia. Ainda como solteiro, eu aprendi vários princípios que eu quero passar para você, pela graça de Deus. Não foi fácil, não vou dizer que foi fácil, porque não foi, mas ainda como solteiro, eu aprendi a andar em vitória. Vitória completa, por alguns anos até casar. Depois que eu casei, continuei andando em vitória. Até hoje estou andando já fazem mais do que 37 anos que estou andando em vitória completa. Mais do que 37 anos que eu nunca mais vi pornografia, nada daqueles pecados. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se eu, que sou o mais fraco, porque sem Jesus tenho certeza que não tem ninguém mais fraco do que eu aqui. Se eu, que sou o mais fraco, conseguir andar em vitória, você também consegue. E por isso que eu quero tanto trazer essa segunda mensagem da série, que é tão importante. Como vencer a pornografia? Como vencer a pornografia? 1 Tessalonicenses 4:3, ele diz: a vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Como eu já disse aqui na primeira mensagem, a realidade é que a pornografia está destruindo a fibra moral da sociedade. Não somente os homens, mas hoje é um fato comprovado por estudos que muitas mulheres, jovens e adolescentes nem se fala, mas hoje também até muitas crianças estão se envolvendo com pornografia. Eu vou contar uma história para vocês, tá certo? Que é uma história bem comum. E é bem provável que se você já tem lutado com tentação nessa área sexual, que talvez é uma história bem semelhante à sua história também, com talvez algumas diferenças pequenas, mas que em geral é bem semelhante. Se você, assim como eu, ainda na adolescência talvez, lutou com pornografia ou com masturbação, ou talvez você, assim, de uma forma muito triste e trágica, foi até abusado, talvez sexualmente, quando era pequeno, talvez por algum parente próximo, alguém que era para te proteger, mas em vez de proteger, te abusou sexualmente. Ou talvez você não tinha praticamente problema nenhum nessa área, mas de repente, num namoro com alguém que se amava tanto, vocês estavam beijando e abraçando, e aí vocês foram longe demais. E o que acontece nesse momento? Em cada um desses casos que eu acabei de falar, acontece uma ferida profunda na alma. Essa ferida, por quê? Porque entrou nessa dimensão sexual fora da vontade de Deus. Foi Deus que criou o sexo. O sexo é algo lindo. Deus que teve a ideia do sexo. O sexo é para ser lindo e maravilhoso dentro do casamento. Da forma que Deus estabeleceu, na pureza e alegria e para o prazer do casal. É algo lindo e maravilhoso. Mas quando está fora desse contexto, é distorcido. Causa uma ferida. E a dor é real. Só que o prazer também daquele pecado é muito real, porque é liberado no seu corpo, naquele momento, a dopamina. E é interessante porque naquele momento que esse rush de dopamina é liberado no seu sistema, você sente uma emoção gostosa. É uma coisa paradoxal.
Deixa eu só explicar. A dopamina é um neurotransmissor responsável por levar informações do cérebro para as várias partes do corpo. A substância é conhecida como um dos hormônios da felicidade. E quando liberada, provoca a sensação de prazer, satisfação e aumenta a motivação. Então você ficou confuso, porque simultaneamente ao sentir tanto prazer, talvez até uma coisa que você nunca tinha sentido antes, quando você viu aquela pornografia ou cometeu masturbação pela primeira vez, você sentiu uma coisa que você nunca tinha sentido antes. Mas ao mesmo tempo ela veio misturado com uma outra emoção de culpa, de vergonha. E aí o que você fez? Se você fez como eu fiz, você sente vergonha daquilo, você não quer que ninguém saiba que você fez aquilo, você tenta encobrir aquilo, e aí é pior ainda, porque o pecado cresce nas trevas, e aí talvez alguns nem tentam encobrir tanto, eles só justificam, não, todo mundo faz mesmo, não tem tanto problema, não é tão errado isso, isso é só uma expressão de amor, você tenta justificar, ou às vezes é um homem casado que entra no banheiro, se masturba, vê pornografia, não, a minha esposa não está satisfazendo meus desejos, as minhas necessidades mesmo, então não tem tanto problema, não é errado isso. E a maioria das pessoas ou tentam esconder, ou tentam justificar, ou os dois escondem e mesmo assim tentam justificar. Só que ao mesmo tempo que elas fazem isso, o que elas fazem? Elas tentam parar também, elas não querem continuar. Então talvez até oram e pedem a Deus e decidem, eu não vou fazer isso mais. E muitos até conseguem parar por um bom tempo. Mas depois um dia cai de novo. Ai, se sentem tão culpados e horríveis. E alguns até falam, já que eu estou pecando, eu vou pecar mais. E um dia eu paro, mas agora eu vou pecar mais. Aí, mas não dá conta de parar. E se for solteiro, ele fica pensando, não, mas quando eu casar, aí eu vou vencer nessa área. Porque não é casado, né? Vou poder fazer 2 vezes por dia, pelo menos, e 3 vezes no domingo e no feriado. Aí eu vou vencer. Mas casou e não venceu. Não venceu. Continuou o problema. Continuou o problema. E sabe por que continua o problema? Sabe por quê? Porque o seu problema não é só de cobiça sexual. Seu problema é que você tem uma ferida que não foi curada ainda. E essa ferida que está perpetuando o problema. A ferida tem que ser curada. Deixa eu te mostrar aqui alguns efeitos nocivos da pornografia. O primeiro, que você vai ver por que eu digo isso, ele é o efeito mais nocivo de todos. Esse aqui, entristece o coração de Deus. Aliás, vou até abrir um grande parênteses aqui e falar para você que ama Jesus, que esse é um dos maiores segredos de você vencer a pornografia, é você entender isso aqui. Porque o que muitos que amam a Deus, eles querem parar com a pornografia, mas qual é a motivação deles? Não, eu sei que está destruindo minha vida espiritual, eu sei que está me prejudicando, mesmo se minha esposa nunca descobriu, ou meu marido nunca descobriu, mas eu sei que no mundo espiritual está prejudicando o nosso casamento, e eu sei que eu estou repassando uma coisa hereditária amaldiçoada para os meus filhos. Eu não quero prejudicar minha esposa, não quero prejudicar meus filhos, não quero prejudicar meu casamento, eu não quero me prejudicar. Todas essas razões são realmente boas razões, mas não é a razão principal. Se a sua motivação principal é essa, para não te machucar, não machucar os outros, você ainda é bem provável que você não vai conseguir vitória contra a pornografia. Sabe por quê? Você esqueceu da motivação principal, que é isso aqui, olha. Eu não quero entristecer o coração de Deus. É porque a sua motivação, acima de tudo, deve ser por amor a Deus. É porque eu amo a Deus. Eu não quero machucar o coração de Deus. Veja bem, a sua motivação principal deve ser essa. E quando ela é desse jeito,
quando a sua motivação principal é essa, agora você tem a base correta para construir e aprender como ser curado daquela ferida e se libertar dessa situação. Mas é importante lembrar da motivação principal. Eu quero agradar a Deus, é por amor a Deus. Então essa é o efeito mais nocivo da pornografia, é que entristece o coração de Deus. Segundo efeito nocivo da pornografia, endurece o nosso coração. Hebreus 3 diz assim: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Quando a pessoa fica tolerando o pecado na sua vida, aquele engano do pecado, que parece, não é tão errado não é tão errado, é o engano do pecado, e ele aos poucos vai endurecendo o coração. Isso é tão perigoso, porque a fé vai se esvaziando, e o coração fica duro, e a pessoa vai perdendo a fé. E se ela chegar ao ponto de perder a fé por completo, a Bíblia deixa bem claro, ela perde a salvação também. É muito sério isso, ficar tolerando esse pecado na vida. Terceiro efeito nocivo da pornografia: afeta negativamente o casamento. Isso é um fato, até quando o cônjuge não sabe do que você está fazendo, mas afeta mesmo. Olha só, estudos seculares de não cristãos comprovam que consumidores de pornografia são 2 vezes mais propensos a sofrer separação e divórcio. Olha só. Quarto efeito nocivo da pornografia: rouba as energias e afeta a saúde mental. Agora essa aqui é forte. Foi feito um estudo, mais uma vez, um estudo secular, não foi estudo feito por cristãos, foram por cientistas, sobre como a pornografia afeta o cérebro das pessoas. Eles pegaram, eu não estou lembrado bem esse número aqui, mas eu acho que foram 1.200 homens, e fizeram um estudo com aqueles homens que estavam regularmente, vendo pornografia, e os homens que não viam pornografia. E os homens que viam pornografia tinham muito menos massa cinzenta no cérebro. Olha só. E aí foi até divulgado, entre muitos artigos científicos. Olha, agora é comprovado que a pornografia, isso é estudos seculares, viu? Pornografia encolhe o cérebro. Mas aí alguns falaram, não, mas espera aí, o estudo só mostrou que eles tinham menos massa cinzenta. Talvez já tinham menos antes de ficar vendo pornografia. Bem, aí qual vem primeiro, o ovo ou a galinha? O negócio é que afeta a saúde mental. Isso é um fato. Isso é um fato. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Vai queimando os neurônios. É interessante. Agora, olha o que a palavra de Deus diz, Salmo 31:10. Gasta-se a minha vida na tristeza e os meus anos em gemidos. Olha só, debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Quinto efeito nocivo da pornografia, que traz degradação às pessoas feitas à imagem de Deus. Agora, quando eu venci a pornografia, eu ainda não tinha acesso à internet. Então eu nunca vi pornografia na internet. Eu via tipo revista Playboy, coisas erradas na televisão e tudo. Mas eu nunca vi na internet, na minha vida. Mas me dizem que hoje em dia é uma coisa tão degradante, com muita violência e degradando o ser humano, especialmente as mulheres. Pornografia realmente é um esgoto do inferno que vem para trazer degradação, destruição. Sexto efeito nocivo da pornografia, que abre porta para demônios, vicia, traz um senso de culpa e poderá até cauterizar a consciência. Quando você vê alguém falando assim, olha, eu vejo muita pornografia, mas eu não sinto culpado, não. Poxa, cara, então com muito carinho que eu falo, sua situação está mais perigosa ainda. Sua consciência está ficando cauterizada. Aí você precisa orar mesmo, pedir a Deus um milagre para reativar sua consciência. A coisa é séria.
A coisa é séria. Sétimo efeito nocivo da pornografia: poderá diminuir a atração sexual. Isso é muito comum, porque a pessoa começa a viver no mundo irreal da pornografia. E aí, quando ela enfrenta o mundo real e a coisa é bem diferente, diminui a atração sexual. Oitavo efeito nocivo: muitas vezes causa depressão. E o nono: resulta frequentemente em disfunção sexual mesmo. Isso é comprovado. E a décima e última que eu vou compartilhar, eu poderia compartilhar muito mais, tinha muito mais, eu só escolhi essas 10. A décima é que algumas vezes, infelizmente, resulta até em suicídio. Então, isso é muito grave. Veja o que o Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, falou para o filho dele, em Provérbios capítulo 5, porque os lábios da mulher imoral destilam mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o seu fim é amargo como o fel e cortante como a espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem ao inferno. Vamos só ver esse texto aqui, essa primeira frase, porque os lábios da mulher imoral destilam mel. Toda vez que eu ouço essa frase, ou leio na Bíblia, eu lembro de uma experiência que eu tive. Como eu disse para vocês, ainda como solteiro, Deus me deu a vitória, né? E já fazem mais do que 37 anos que eu estou andando em vitória completa. Porque como solteiro, eu orava, jejuava, às vezes até andava em vitória por um mês, mas aí eu caía de novo. Aí eu orava. Então, em vez em quando eu estava caindo, quando Deus me deu a vitória, e ainda como solteiro, fiquei uns 2 anos andando em vitória. Aí eu casei e continuei até hoje, pela graça de Deus, andando em vitória. Porém, eu sempre vigiando muito nessa área, né? E muitas vezes eu tinha que viajar para pregar e minha esposa não podia ir, porque nossos filhos eram pequenos, né? Então eu gostava muitas vezes de levar um dos 3 filhos, eles faziam rodízio. Eu levava os filhos, até quando eles eram pequenos, levava um deles e ela ficava cuidando dos outros 2 em casa. E era muito legal, muitas vezes eu estava pregando e um deles lá me assistindo, sentado bem na frente. Era muito gostoso, sempre eu gostei de fazer isso, viajar com meus filhos. Mas dessa vez eu não tinha ido com meus filhos. O pastor Dan Duke, que eu amo demais, um americano que vem muito para o Brasil, e ele estava pregando na nossa igreja, a Paz Church de Boa Vista, onde o pastor Sabá, que era o pastor na época, e eu era o discipulador do pastor Sabá, eu dava cobertura para aquela igreja, e ele falou: Eibe, eu vou precisar de um tradutor, você não quer vir aqui, eu pago sua passagem, seu hotel, tudo, para você estar aqui e traduzir para mim. O Cirilo vai estar aqui. Eu pensei, cara, eu vou estar com Dan Duke, que eu amo e admiro demais. Vou estar com o Cirilo, que eu amo e admiro demais. E ainda está pagando minha passagem para eu ir supervisionar a igreja que eu dou cobertura por ela. Rapaz, vai ser bênção demais. Eu falei, vou sim, aleluia. E aí, normalmente, quando eu ia para Boa Vista, eu ficava na casa do pastor Sabá. Mas já que o Dan Duke insistiu, ele estava pagando para nós ficarmos. Era o melhor hotel de Boa Vista, aleluia, glória a Deus. E aí, né, ele insistiu, o que eu podia fazer. Então, aí eu sei que o fogo desceu, era culto poderoso, eu traduzindo para ele aí, e milagres começaram a acontecer, e o Cirilo na adoração, e as pessoas caindo no poder de Deus, e aquela bênção. E eu acho que o culto terminou lá para 1h da manhã, ainda fomos comer pizza na casa dos irmãos depois, nós fomos dormir lá para as 3h da manhã. E eu estou naquela suítezinha, suítezona, sozinho, com aquela cama, e eu fui dormir, pensei, vou dormir até umas 8, 9, até umas 9, aí eu tomo café, vai ser uma bênção, né? Fui dormir 3h da manhã, 7h da manhã o telefone toca, e eu meio dormindo, meio acordado. Eu lembro que a cama era muito grande, eu lembro até hoje, eu deitado na cama, me arrastando para chegar no telefone, aí alô. Aí que eu lembro desse aqui: os lábios da mulher imoral destilam mel, porque estava daquele jeito, destilando mel. Uma voz falou assim: esse aqui é o apartamento 102? E eu ainda acordando, né? Eu falei: sim, é. Você está acompanhado?
Eu ainda acordando, eu falei, minha esposa não está aqui, mas eu estou acompanhado sim, pelo Espírito Santo de Deus. Aí a voz falou assim, tá, então vou checar outro ramal. Misericórdia, Jesus. Ainda bem que eu estava cheio do Espírito Santo, aleluia. No negócio, o diabo é sujo, né? E isso me faz lembrar de outra história. Um pastor que recebeu um telefonema e falou assim, é o pastor fulano? E falou, sim. Falou assim, pastor, você nem imagina como eu estou aqui. Você nem imagina o que eu estou pensando. Você sabe quem está falando? Ele falou, sei. Quem? É o diabo. Realmente, a gente tem que vigiar. Porque, como aí fala, parece um mel, palavras de azeite, mas o seu fim é amargo. Quantas moças já caíram no papo suave de um homem cheio desse mel, mas o seu fim é o quê? Amargo como fel e cortante como espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte e os seus passos conduzem ao inferno. É uma emoção forte de prazer na hora, mas depois um desespero de morrer. Fascina, depois assassina. Agora, você fala, eu quero muito me libertar. Por que eu não me consigo libertar da pornografia? Sabe por quê? Vou explicar. Porque não é somente um problema de cobiça sexual. É um problema de uma ferida que precisa ser curada. Uma ferida que precisa ser curada. Veja como existe esse ciclo vicioso. Tá? Começa assim, com forte desejo. Deus nos fez seres sexuais. Então tem um forte desejo, você acaba sucumbindo e se expõe à pornografia. Quando isso acontece, que você vê a pornografia ou se masturba ou qualquer coisa, aí existe uma liberação de dopamina no seu sistema. E aquele prazer, aquela coisa, mas imediatamente vem o quê? A culpa, a vergonha, você se sente horrível, meu Deus, o que eu fui fazer? Eu tinha falado que eu ia casar virgem, enfim. A culpa, a vergonha. E aí, o que acontece? Vem a tentativa de parar com a prática. Você fala, eu vou parar com isso. E às vezes até consegue parar, mas depois fez de novo, e de novo, e de novo. E você fica tão frustrado com você mesmo que você quer escapar desse problema. Então vem o desejo de fugir desse problema. E você quer fugir desse problema e esquecer isso. E agora você já está começando a ficar viciado na dopamina. Então o seu corpo grita, querendo dopamina. E então você acaba se expondo à pornografia de novo. E o ciclo vicioso continua. Por quê? Por causa da ferida, fora da vontade de Deus. Agora, como quebrar esse ciclo? São 2 segredos que eu quero compartilhar aqui com vocês. 2 importantes segredos, muito chaves, parecem simples, mas são muito profundos. O primeiro é um segredo duplo, e o segundo segredo também é muito importante, tá? Então, o primeiro segredo é transparência, os 2 tipos de confissão. É importante você entender que tudo que é encoberto fica nas trevas. Você não vê aqui, né? Se eu encobrir, vai ficar escuro lá dentro. E onde tem trevas é a habitação do mal, do maligno. Então, o segredo é transparência. E para praticar essa transparência, como a Bíblia ensina, são 2 tipos de confissão. O primeiro é a confissão vertical. É onde você confessa o seu pecado para Deus. Em vez de ficar tentando justificar, não é tão errado não. Não, eu pequei. Me perdoe, Senhor. E você confessa. Eu fui errado mesmo. Me perdoe meu pecado. Em vez de ficar justificando, você vai arrepender e pedir perdão para Ele. Olha que a Bíblia fala em 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados a Deus,
Ele é fiel e justo. Eu amo isso, que fala ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Por que fala ele é fiel e justo? Sabe por quê? Porque Jesus, quando morreu na cruz, levou não somente seus pecados, ele levou o castigo que os seus pecados mereciam. Jesus já levou o castigo dos seus pecados. Então, quando você pede perdão e a sua fé está naquilo que Jesus fez na cruz, Deus seria injusto se ele não te perdoasse, porque ele estaria sendo injusto com o que Jesus já fez por você na cruz. Olha só que coisa linda. Então, ele é fiel e justo para te perdoar os seus pecados. Mas não é só te perdoar, e te purificar de toda injustiça. Uau! Aí acabou aquela culpa, aquele senso de culpa, de vergonha. Você está livre, perdoado. Ai! E aí já começou o processo de cura, não terminou ainda. Mas você está perdoado, 100% perdoado, purificado. Uau! E agora, para ser curado, é o segundo tipo de confissão. Em Tiago 5,16 ele diz: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Então, o segundo tipo de confissão não é para ser perdoado, você confessa para Deus para ser perdoado. O segundo tipo de confissão é para ser curado. E eu vou aprofundar nesse segundo tipo daqui um pouco, tá? Fiquem bem tranquilos, eu vou aprofundar mais. Mas, primeiro, deixa eu te mostrar outro versículo. Provérbios 28:13. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Agora, você não dá conta de esconder seus pecados de Deus. Deus já sabe todos os seus pecados. Ele já sabe todas as coisas. Aqui está falando de esconder os seus pecados nesse sentido de não trazer à luz, de não deixar alguém orar, de ser tratado, de ser trabalhado. Interessante isso. Ele fala, não terá sucesso. Você fala, pastor, eu escondo um monte de pecado, eu tenho muito sucesso na vida. Você não tem sucesso na definição de Deus, do jeito que Deus quer te dar. Você nem imagina o tanto de sucesso que Deus quer te dar. Deus quer te dar muito mais do que você imagina. Mas para alcançar isso, a Bíblia fala, é importante, né? Ele fala, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Agora, esse é o primeiro segredo, transparência, os dois tipos de confissão. Eu vou voltar para aquele segundo tipo de confissão daqui um pouco, mas agora vamos já para o segundo segredo, porque são esses dois grandes segredos para ajudar a quebrar o ciclo, tá? E trazer cura para a ferida, tá? Então, o segundo grande segredo é aqui, ó, o segredo é fugir. Nenhum lugar na Bíblia fala que é para você resistir à imoralidade, para você expulsar a impureza da sua vida. Não, todo lugar a Bíblia fala para você expulsar o diabo, resistir o diabo. Mas todo lugar que se refere à imoralidade ou impureza, a Bíblia fala foge. Olha um de muitos textos, olha esse aqui, 1 Coríntios 6,18. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Então vamos ler essa primeira frase, todos em voz alta, vamos lá? 1, 2, 3. Fujam da imoralidade sexual. A realidade é que você não deve ficar se expondo. Por exemplo, viu, homem? Você nota que toda vez que você cai, depois que a esposa e as crianças estão dormindo, que você abre o computador. Então você combina com sua esposa, você fala, amor, vou te falar uma coisa. Eu estou te dando minha palavra, eu não vou abrir o computador depois que você vai dormir. Eu lhe dou minha palavra. Você pode ficar me vigiando se quiser, porque eu não vou fazer. Enfim, você vai fugir da situação, você está entendendo? É tão lindo, você sabe a história de José do Egito, né? A esposa do Potifar, ele estava viajando, o patrão, né? O dono dele estava viajando, Potifar, e a esposa dele, né? Já vinha de olho nele, vinha tentando, falando, você, né? Ele era um cara bonito mesmo, imagina, assim, mais ou menos assim, desse jeito. Brincadeira. Lindo. Brincadeira. Mas ela começou a pegar no pé, né? Ai, você, gatão, e aquela coisa, e tal. E um dia, quando o marido estava viajando, ela pensou, hoje ele cai.
hoje ele cai, eu pego ele. E ela pegou ele assim e colocou os dedos bem forte dentro da capa dele, segurando a roupa dele. Olha o que a Bíblia diz que ele fez. Olha só. Então ela o pegou pela roupa e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a capa nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Fugindo para fora. Isso é impressionante. Nenhum lugar a Bíblia fala para você resistir. Ele não ficou lá tentando tirar os dedos da capa. Não, para com isso. Olha, vamos orar sobre essa situação. Ele teria caído na hora, não é mesmo? Ele não quis nem saber, ele deixou a capa, sai, eu estou fora. Vamos, todo mundo, essas últimas 3 palavras, vamos falar juntos? 1, 2, 3. Fugindo para fora. Tem que fugir, corta, tira, deleta. É Instagram que te faz sempre cair, homem. Então deleta. Eu não vou ter mais Instagram. É melhor não ter Instagram do que você ter esse esgoto do inferno acabando com a sua vida. Amém? Então é melhor fazer qualquer coisa. Por isso que Jesus falou: arranca o olho, corta a mão. Jesus está falando, faça uma ação drástica, né? Claro que não está falando literalmente. Imagina se fosse literal, né? Você chega no seu trabalho, na faculdade, você vê um de tampão, outro com braço amputado. Você é cristão também? Sou cristão. Mas realmente Deus está falando: faça qualquer coisa que você tem que fazer, mas fuja, evite. Sabe, isso é muito sério, muito sério. Agora, vamos voltar para aquilo que eu estava falando, porque lembrando que a confissão para Deus, tudo bem, peça perdão para Deus. Confissão para outra pessoa, e toda hora está fugindo, cortando as oportunidades, tá? Então, deixa eu falar uma coisa para você. Ele que criou você, e Ele que pode te curar dessas feridas emocionais e espirituais. E assim como no corpo, quando tem uma ferida bem grande assim, cortou seu braço, não leva tempo para curar a ferida, assim também as feridas espirituais levam tempo. Né? Eles dizem que é mais, se você pondo isso em prática e perseverando, é mais ou menos 90 dias para ser curado mesmo. E vai ter tentação, e vai ter o corpo gritando por dopamina, e você vai ter 90 dias aonde realmente leva mais ou menos para essa cura se estabelecer fortemente na sua vida. Agora, comigo levou bem mais do que 90 dias, porque eu não sabia muito desses princípios que eu estou passando para você. Mas um princípio que eu sabia, que para mim foi a segunda coisa mais importante para eu vencer, que é essa área de confessar. Tá? Eu vou explicar para vocês como eu descobri isso, mas primeiro deixa eu te dizer qual foi meu segredo principal. Meu segredo principal foi intimidade com Deus. Eu comecei a ler a Bíblia, orar, tirar muito tempo com Deus, cultivar a intimidade com Deus, e sem perceber eu fui praticar esse segundo grande segredo, esse segundo tipo de confissão. Eu era solteiro ainda, o meu pastor era o pastor Lucas, meu irmão mais velho, e um dia eu conversando com ele, eu acabei falando assim, não, porque tem um certo problema na minha vida, e isso que eu sei que está me impedindo, e ele falou, que problema, Eibe? Eu falei, não, isso é entre eu e Deus, deixa para lá. E ele falou, não, você pode se abrir comigo. E eu estava tão desesperado, querendo vitória tanto. Quando eu senti aquele amor da parte dele, eu acabei me abrindo mesmo, vomitando. Falei dos meus problemas, né, da pornografia, da masturbação, e vomitei. E ele não me julgou, não me condenou, ele me amou e orou por mim. Mostra o versículo de novo, por favor, Tiago 5,16. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para ser curados. Eu já tinha confessado para Deus, mas eu ficava caindo, eu ficava pedindo perdão a Deus. Deus me perdoava, mas eu não estava curado. E quando ele orou por mim, eu pensei, nunca mais eu caí nisso, eu fui curado agora. Só que eu não sabia que isso é um verbo
contínuo. Não é um verbo de uma só vez, no original. É confessar e fica confessando os seus pecados. E ore um pelos outros e fique orando. E aí sim é um processo para você ser curado. Então, eu fiquei curado, eu pensei, mas depois de talvez 1 mês, 2 meses, eu caí de novo. Aí eu fiquei com muita vergonha. Pensei, ixi, caí de novo. Eu não vou falar para o Lucas, eu vou vencer esse negócio e daqui 1 ano, depois que eu estou andando em Vitória 1 ano, eu vou falar para ele. Lucas, depois daquele tempo eu caí mais uma vez, mas agora estou andando em Vitória. Que nada. Aí eu caía de novo, e de novo, e de novo. E um belo dia ele perguntava para mim, Eibe, como você está naquela área? E eu falava assim, olha, ultimamente, eu estou bem. Ultimamente, né? Última meia hora, pelo menos, eu estou bem. Aí ele fazia uma pergunta mais incisiva. Desde a última vez que conversamos sobre aquele assunto, até agora, você está andando em vitória completa? Pô, aí eu não podia mentir. A Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira, que os mentirosos terão sua parte no lago de fogo. Eu não podia mentir. Eu falava, aí eu ficava com tanta vergonha, mas eu falava, não, Lucas, eu caí de novo. Isso aconteceu algumas vezes e finalmente eu falei para ele, olha, você nunca mais tem que me perguntar, eu lhe prometo que se eu tiver qualquer problema em qualquer uma dessas áreas, eu vou ser o primeiro em 24, eu lhe dou minha palavra, que em 24 horas ou menos, eu que estou te procurando. Eu pensei, agora eu sei que eu vou me policiar, porque agora não é possível. Eu mesmo vou ter que procurá-lo, né? E naquela época não tinha WhatsApp, você não podia só gravar um WhatsApp, né? Oi, meu querido líder, eu pisei na bola de novo. Agora é bem mais fácil, né? Prestar conta. Naquela época não. Que vergonha, tinha que bater na porta da casa dele. Ai, que vergonha. Eu tinha dado a minha palavra, tinha que cumprir. Aí, né, me ungia com óleo de peroba, né? Ai, foi horrível. E não foi só uma vez. Não foi só 5 vezes. Não foi só 20. Foi com certeza mais do que 100 vezes. Gente, foi horrível. Mas toda vez, sabe qual foi a reação dele? Me amar. Orar comigo. Acreditar em mim. Comprou a briga comigo. Eu tenho uma gratidão infinita por ele. Que ele comprou a briga. Ele acreditou que eu ia vencer. E eu fiquei perseverando também. E depois de muitos meses, talvez até mais do que 1 ano, mas eu venci. Ainda como solteiro, eu venci completo. E eu lembro que a vitória foi. Uau! Poxa, foi. Quando finalmente a vitória manifestou por completo, foi tão maravilhoso. Eu podia voltar para ele, olha, já faz 6 meses, já fazem 1 ano, já fazem 2 anos. E agora eu acho que eu estou pronto para casar, aleluia. Ah, que bênção. Mas eu vou te falar uma coisa. Funciona. Pastor, como que eu devo me abrir? Deixa eu explicar, tá? Cada caso é um caso diferente. Mas quando dá certo, o ideal, se você for casado, é com seu cônjuge. Tá? Eu sei que às vezes não dá certo fazer isso, tá? Eu vou até explicar, mas nesse momento, deixa eu só te falar uma coisa. Quando a sua esposa também ama Jesus, o seu marido também ama Jesus, e os dois entendem que é porque você quer vencer mesmo, é uma coisa muito linda. Inclusive, essa quarta-feira, eu até pedi permissão do casal, um casal lá no Life Group, onde eu estava, o casal top demais, são bem jovens, são maravilhosos esse casal, e eles contaram um testemunho, eu até pedi permissão, ele até falou que eu podia falar o nome dele, mas não vou falar, mas é um casal fenomenal. Ele falou que ele era novo convertido, empolgado, cheio de Jesus, mas ele já vinha desde garoto com problema de pornografia. Então depois que ele converteu, aí ele acabou ainda tendo pornografia, mas aí ele pensou, depois de casar, eu sei que não faço isso mais. Casou com a filha do pastor, uma mulher de Deus, uma jovem cheia de Jesus. E eles casaram e depois a pornografia continuou. Aí ele ficou com tanta vergonha e tão desesperado, ele acabou se abrindo com ela.
E ela era filha de pastor, ela foi criada numa bolha de proteção. Toda a vida dela muito santa, muito pura. Então, quando ele se abriu sobre isso, aquilo pegou ela tanto de surpresa, chocou, e ela até começou a se sentir culpada. Meu Deus, será que eu que sou culpada, não estou satisfazendo ele? Enfim, e ela foi orar e falar: Deus, por que isso? Eu estou fazendo alguma coisa errada? Deus falou: não, minha filha, você não está fazendo nada errado. Ele te ama demais, como ele já te disse. É só porque desde garoto ele vem se expondo a esse esgoto. E Deus falou: você compra a briga com ele, minha filha. Ore com ele. Ele vai vencer, ele vai ser um grande homem de Deus. Você vê que ele quer tanto vencer. E ela comprou a briga, e ela ficou orando com ele. E ele venceu, não demorou muito, ele estava andando em vitória absoluta. Agora já fazem vários anos que ele está andando em vitória. E o casal, eles têm 3 filhos lindos, uma escadinha. Eles estão sendo tão usados. Eles moram em Alphaville, eles congregam no Eldorado. Eles estão sendo tão usados para ajudar tantos casais. Eles estão ajudando muitos casais a andar em vitória. Isso é tão lindo, tão lindo. Então, às vezes a esposa até é muito espiritual, mas ela fala: não, eu não quero ficar ouvindo, isso me perturba, eu prefiro que você se abra com uma outra pessoa espiritual, né? Então, normalmente você vai confessar como? É homem com homem, mulher com mulher. E nossos líderes de Life Group, eles estão treinados, eles já passaram por cursos e tudo, treinados em como realmente não falar para ninguém, ser bem confidencial e ajudar e orar. Mas mesmo assim eu não digo para você: vai se abrindo com o primeiro líder de Life Group ou discipulador que aparecer. Não, busque a Deus, ore, tenha certeza que é uma pessoa que se respeita, que se admira, sempre homem com homem, mulher com mulher, e talvez você se abre só um pouquinho, ver como vai funcionando, para depois você realmente vomitar tudo. Mas vale a pena você ter pessoa que se une a você e compra a briga com você, até a vitória se manifestar em toda hora. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Dê para Jesus uma forte salva de palmas. Aleluia.